era a geografia ativa, mas criada por um grupo de geógrafos que tinha uma passagem pelo marxismo e pelo Partido Comunista Francês, como é o caso do Pierre Georges, do Yves Lacoste, do Bernard Kayser. Mas no momento em que eles criam a geografia ativa, eles estão saindo do marxismo e voltando para o período anterior da geografia muito vidaliana, que sempre foi muito conservadora, né? Ligada à sociologia e à antropologia funcionalista, um discurso muito conservador. Isto, então, não era uma ciência que preocupasse no seu discurso de sociedade, de mundo, o poder no Brasil, e em canto absolutamente nenhum, né? E ele vai demonstrando, reconstituindo a história da geopolítica e vultos desta história da geopolítica, né? Que a geopolítica ela foi usada, ela foi levada para um campo da direita, né? E como ela vivia no ambiente da geografia, que era esse liberal conservador e não com geógrafo em posição de esquerda, então essa virada não encontrou um geógrafo que a isto se opusesse. Então ele estava fazendo isto, né? Ele estava se opondo a tudo isto e resgatando para dentro da geografia a geopolítica verdadeira. Aí é que então ele vai começar a realizar uma geopolítica de denúncia da guerra norte-americana no Vietnã, realizando várias pesquisas de geopolítica, da geopolítica da guerra do Vietnã, da geopolítica norte-americana repressora e da geopolítica do Vietcong, da guerrilha vietnamita. Ele provando por A mais B que toda a tática de guerra de guerrilha seguida pelos Vietcongs utilizava recursos que não era da geografia política, era da geopolítica. O espaço lido de um ponto de vista militar, mas revolucionário, e não militar retrógrado. Com ele, então, surge até mesmo um periódico de geopolítica que a esquerda toda considera uma das coisas mais avançadas ainda hoje, que é a revista Herodote, o Heródoto, né, dos franceses. Ainda hoje existe essa revista. Porque boa parte daquilo que está acontecendo dentro da universidade é reflexo daquilo que está acontecendo na sociedade brasileira. Então nós estamos vivendo um momento de reabertura política, né, de retomada dos movimentos sociais, de reorganização do movimento estudantil. A geografia foi o último setor acadêmico no sistema de ciências, no sistema acadêmico de ciências no mundo inteiro, foi o último setor acadêmico a aderir ao marxismo. Da chegada do marxismo à geografia não foi então pelas mãos dos professores, foi pelas mãos daqueles estudantes, né? Muitos deles estudantes de geografia. Aquela geografia que se produzia até esse momento, ela não consegue, aos olhos dessas pessoas, aos olhos desses movimentos, não consegue mais essa geografia não consegue dar mais resposta a essas questões, né? A quem serve? Serve para quem? Serve para quê? Ao lado de quem o conhecimento acadêmico, científico estará colocado? Então essas perguntas empurraram esse movimento, né, desses estudantes, desses professores, aqui e acolá, nas diversas instituições, né, às vezes coletivamente, em coletivos pequenos, às vezes muito isoladamente, né, começam a empurrar também a AGB. E esse pensamento marxista conflitava com o pensamento conservador da geografia existente. Então havia uma dissonância, né, entre o que era um discurso conservador de uma geografia existente, né, dessa coisa acadêmica chamada geografia, né, e um discurso radical. As duas outras perguntas foram fundamentais, que foi a quem serve a geografia e para quem serve a geografia. Essas duas perguntas elas têm uma repercussão direta e uma conexão direta com aquilo que está acontecendo no país, né? Então eu tenho um país num processo de reabertura e essa repercussão de compreender o processo desse projeto desigual de país começa a perguntar para aqueles que fazem geografia, que se conectam com esse, né, novo projeto de construir uma nova ideia de sociedade, começam a se perguntar a quem serve a geografia. É aí que entra o papel do nosso Milton Santos.
com retorno, ele traz para nós todo um ensaio de releitura espacial à luz do marxismo, já generalizado pela França e daí para o mundo inteiro, né, por um filósofo marxista chamado Henri Lefebvre, que chega à sociologia, mas dão a ele um emprego de professor de sociologia urbana. E ele vai ter que criar uma sociologia urbana no feitio ideológico dele, né? E no que ele vai fundindo o marxismo dele, né, que ele é um pouco discordante, né, do marxismo oficial, aliás é muito, né? E ele vai buscar então, à luz da visão dele meio ortodoxa de marxismo, se a gente pode dizer assim, né, um discurso de sociologia urbana marxista de profundidade que levasse a cidade a ser vista como modo de produção capitalista, com a leitura espacial que até então se fazia. Percebe que o conceito de espaço era um obstáculo a qualquer visão crítica via o espaço, né, da cidade. Então, a sociologia urbana, que era um discurso de espaço urbano, não conseguia chegar até a contundência da crítica mais radical, porque a cabeça era bloqueada por um conceito que não continha essa possibilidade crítica, o conceito era anticrítico, não é isso? Então ele vai em busca de um conceito crítico de espaço. E este conceito de espaço crítico, ele põe num livro, chama-se A Produção do Espaço, é um livro que provoca, né, tem uma repercussão enorme, né, provoca uma remexida enorme no ambiente daqueles que trabalhavam com o espaço, e isso chega então ao Milton Santos. O Milton está exatamente nesse momento em que o pensamento espacial marxista de Lefebvre chega à sociologia mais fortemente, da sociologia chega à economia, né? Aí surge um Castells, né? E chega a geografia nos Estados Unidos, chega a David Harvey, né? Chega ao Eduardo Soja, e o Milton está acompanhando tudo isto. Então ele disse, bom, eu sou georgiano, George sempre trabalhou com espaço, né? Mas aquele espaço é exatamente o questionado por Lefebvre, e ele percebe que ele pode continuar sendo georgiano, mas trocando o conceito de espaço de George pelo conceito de espaço de Lefebvre. Até porque, já que o George é um dos criadores da geografia crítica, na verdade é o cabeça da criação da geografia crítica, e já há muito de marxismo na geografia crítica, a visão de espaço do George não era assim aquele conceito tão obstáculo a uma leitura crítica da cidade. Não ia a grandes profundidades. Milton percebe que era isso que, através de juntar o conceito de espaço eminentemente geográfico de George com o conceito de espaço essencialmente sociológico de Lefebvre, mas dentro do discurso de cidade na geografia, é que permitiria que ele fizesse então olhar a cidade como geógrafo, mas com uma profundidade crítica muito grande. Ele era geógrafo urbano, não é assim? Ele começa a produzir uma série de textos, porque ele sai da França, ele circula pelo mundo, ele vai para o Canadá, ele vai para os Estados Unidos, né, e lá vai conviver com o pessoal do grupo de que fazia parte o Harvey, de uma revista também, ao redor de uma revista, a revista Antípoda, né? E ali o que ele dizia, os demais extasiados ouviam, porque ainda não haviam descoberto tanto assim a nova visão de espaço do Lefebvre. O Harvey já tinha alguma noção disto, mas não tão profundamente. E também o Milton ficava extasiado de ouvir o que os demais falavam, né? O Harvey, o Richard Pitt, a Doreen Massey, muitas vezes ingleses como o Harvey, que insatisfeitos, né, com o conservadorismo da geografia inglesa, resolvem ir para os Estados Unidos, onde esse grupo, né, por causa da guerra do Vietnã justamente, começava a ter um vislumbre mais aberto de leitura da própria geografia. O Lefebvre já está chegando a esses geógrafos e iluminando o discurso e a visão ideológica da revista Antipode, não é isto? E é esse encontro, né? É esse encontro que faz que o Milton, quando chega ao Brasil, chega em 1976, né? E é isto que o Milton leva para o encontro da AGB, né? E nas intervenções dele, em que ele expõe ao vivo o que é
o conteúdo de geografia que ele havia colocado no livro, o livro que ele lança lá nesse momento, todo mundo passa, né, a se interessar, todo mundo parte para comprar o livro dele para ler, mas que ideia interessante isso, está lá nesse livro, então todo mundo torna-se conhecedor do livro do Milton e tudo isso se junta, né? Então, quando o Milton chega nas intervenções dele, faz aquela crítica, seja a geografia tradicional, conservadora, seja a geografia quantitativa, que era o discurso dos revolucionários de lá de cima, né, reproduzido aqui embaixo, que eram eles, né, os quantitativos, e os estudantes ouviam tudo isso, aí era a vez dos estudantes terem a mesma atitude, né, de surpresa que os colegas tinham lá com o Milton, quando ouviam o Milton falar, e que o Milton teve quando ouvia esses colegas falarem. Esse clima da revista, do ambiente, o solo epistemológico, como se diz, estava criado, né? Que então atinge a massa estudantil, né? E é esse o encontro da AGB de Fortaleza, né? De julho de 1978. Sem a presença estudantil e o papel efetivamente de sujeitos da mudança dos estudantes, a geografia brasileira não teria sofrido essa renovação. E o ponto de referência que organiza essa mudança é exatamente este congresso da UPERJ. Então o encontro 74, o encontro 76, ou mesmo o encontro 72, porque do ponto de vista histórico, o ENG passa a existir a partir de 72. Antes disso, você não tinha ENG, você tinha as Assembleias Gerais Ordinárias da AGB, que começam em 1946. Então essas assembleias eram reuniões de poucas pessoas, 30, 40, 50, 70, 100, cento e pouquinho, né? O fenômeno do ENG pós-70, primeiro ENG 72, em Presidente Prudente, começa a ter uma possibilidade de um encontro com um número de algumas centenas. 74, nós estamos ali, né, no pau cantando com a ditadura no Brasil. Ainda não temos o processo de abertura, né? Essa virada de 78 e 79, ela tem um contexto histórico que permite que essas coisas aconteçam. Eu não tenho dúvidas que em 74, ou 72, ou 76, você tinha estudantes, você tinha profissionais, né, insatisfeitos com a forma como a AGB se organizava, insatisfeitos como a geografia era produzida na universidade, insatisfeitos como era ensinado, aquilo que era ensinado. É claro que essa insatisfação existe desde o primeiro momento onde existe opressão, né? Existe aquele que resiste à opressão. Só que as possibilidades concretas de se resistir à opressão, do ponto de vista mais amplo e de cara aberta, era muito mais difícil fazer em 74 do que fazer em 78. Porque ali a provocação de transformação, da necessária transformação da AGB é muito mais intensa, né? O caldo de política que os estudantes levam para o evento para confrontar aqueles que estavam, né, na direção da entidade, que estavam conduzindo o movimento em torno da AGB. Então eu tenho, em 78, pessoas que tinham afinidades políticas distintas, mas que se encontram em torno da crítica à forma como estava sendo produzida a geografia naquele momento, a forma como a geografia se organizava na AGB naquele momento. Imaginemos estarmos numa plenária do terceiro ENG, em Fortaleza. Imaginemos esses donos da AGB, né, lá reunidos. E o espanto deles, 78, quando um encontro que normalmente, que já era de 2 em 2 anos, mal reunia 300 geógrafos, teve um sério problema de espaço, porque eles não previam uma presença de mais de 600, 700, 800 participantes, que a massa estudantil resolveu ir lá em peso. Daqui a pouco, 2 anos depois, é fundada a CUT, é fundado o PT, o movimento operário está mais do que na rua, o que significa dizer que então o movimento estudantil, há muito tempo já está presente, né? Ele é que abre a porta do movimento operário a renascer, como a gente viu.
grande parte dos professores novos dos departamentos universitários, que são ingressos na universidade através de concurso e não indicação de catedrático, porque não existe mais o catedrático, como é o caso do Ariovaldo, vamos nos imaginar agora, a gente, ou estudante, ou um desses professores, o olhar da plenária para a mesa e para a elite, né? E a gente olhando e vendo tudo aquilo e dizendo, não dá mais para continuar. Né? Porque o que estava na cabeça desse pessoal? Antes de mais nada, uma AGB é oficial. É repeteco da estrutura da ditadura. Né? Tal que havia no governo em Brasília é o que havia no governo dos departamentos universitários. E automaticamente o que havia também ali, né? Os privilegiados que podiam falar, né? Os que eram participantes de mesa, convidados para apresentar trabalhos, que não era nenhum estudante, o estudante nem apresentava trabalho, isso não existia. Um professor que era apenas associado, não era titular, ele não podia apresentar um trabalho. Não havia essa coisa de grupos de trabalho, desses vários tipos, né, de formas através das quais você pode inscrever e apresentar um trabalho. Não havia absolutamente nada disso. Né? Eram eles que falavam, eles que reuniam, eles estavam na mesa e a gente que assistisse. E é bom a gente lembrar do Armin Mamigoni, né, que era uma voz discordante de tudo isso. Embora não mais uma universidade de catedráticos, e que não era catedrático, mas que não era um professor desimportante. Armin era uma expressão nacional já da geografia brasileira. E ele era uma espécie assim de voz sozinha. Então, na plenária, ele abria a guerra contra os donos que estavam lá na mesa, discordava dos caras. E os caras eram obrigados a ouvir o Armin, porque o Armin era professor e, além disso, ele era sócio titular da AGB. Ele tinha o direito a falar, ele tinha o direito a votar, ele tinha o direito, né? E ele também tinha o direito a participar de mesa, apresentando o trabalho na mesa. Então, quando ele falava, os outros eram obrigados a ouvir. Agora, imagine que chega também neste encontro o Milton Santos. E imagina, o Armin faz um discurso que o Milton ouve, o Milton intervém. Né? Milton faz um discurso que o Armin ouve e aí a ressonância, né? Quem é que vai segurar agora os outros professores, que também são professores universitários, mas que não são titulares? Quem vai segurar esses caras? Né? Porque tem o respaldo do Armin, tem o respaldo do Milton Santos. Aí Roberto Lobato, que era desse grupo todo, começa também a se mostrar um rebelde. Né? E também os professores de lá da USP, que não eram catedráticos, que tinha uma certa militância na AGB, mas que não eram caras que fizessem tanta intervenção como o Armin, como era o caso do Nelson Lacorte, da esposa dele, né, que eram jovens que participavam dos eventos, né, de Manuel Seabra, mas eles não conseguiram impedir que a plenária aprovasse uma reforma do Estatuto, pressão estudantil basicamente, né. Foi a razão pela qual termina o encontro da AGB, né, mas há um desdobramento neste encontro, que é a assembleia que vai acontecer um ano depois na USP. Né? Havia um estatuto da AGB que precisava ser cumprido, não precisava ter feito aquilo. Né? Isso foi uma agressão à nossa condição de profissionais, foi uma agressão àqueles que estavam ali construindo a AGB até aquele momento. Mas há de se entender que em determinados momentos, só a tomada do microfone é possível. A tomada um pouco mais brusca e abrupta do direito a falar, do direito a ser ouvido. Né? E talvez 78 tenha sido um pouco disso. Né? Esse represamento, a possibilidade da voz se fazer ser ouvida, né, em todos os presentes, a estrutura organizativa não permitir de tal forma que isso aconteça e os microfones são tomados. E daquele momento do cenário político, o pé na porta era uma das chaves. E aí não tinha jeito. Né? Agora, existem algumas controvérsias sobre o significado do pé na porta. Né? O pé na porta não era destruir a AGB. O pé na porta era efetivamente construir uma outra AGB. O pé na porta não era destruir os cursos de geografia. O pé na porta significava, na verdade, construir um outro curso de geografia. Então, o ENG de 78 foi um marco na mudança, mas não foi a mudança que aconteceu ali. Existe um processo.
né, que não se esgota no início da data nem no fim da data. Né? Então, mas a gente está acostumado a trazer data como referência. 78 virou um marco. É um marco porque é um marco de transformação da AGB. O que aconteceu na AGB de 78 foi uma coisa muito espontânea, nada planejado, nada programado. Os estudantes lá chegaram e se espantaram de ver tantos estudantes. Então, o encontro de 78 é um pouco o encontro dessas energias, né? Que entra o papel da UPERJ. Quando vem a notícia, né, do clima de mudança por pressão estudantil junto com a esquerda organizada, Armen, Milton, Seabra, etc. e tal, né, que aconteceu lá no encontro da AGB. Né? Quando a notícia chega às várias universidades, estudantes se informam, isso também chega aos estudantes das várias universidades de São Paulo, né? Presidente Prudente, Unesp, vai por aí. Né? Ainda iria haver o Congresso para então haver uma nova eleição, uma assembleia de eleição de uma nova diretoria da UPERJ. Né? E a massa estudantil de esquerda, sobretudo da USP, né, do centrinho da USP, aí entram o Douglas, o Diamantino, o Glauco, a Sônia. E então eles convidam muitos de nós, aí todos nós fomos convidados, né? Eu estive presente, o Ariovaldo, o Carlos Walter, o Armen era professor inclusive de lá e presidente Prudente. Nos encontramos lá, né, com a Beatriz Pontes, um monte de professores que já eram lá da casa, né? O Armando Corrêa da Silva, o Seabra, o Manuel, né? E esse foi o ponto mais importante dessa história toda, né? A maneira como os estudantes realizaram o congresso da UPERJ. Se você fizesse um levantamento estatístico, talvez uns 30% dos participantes presentes ali no congresso da UPERJ fosse da galera de São Paulo, da USP, de Presidente Prudente, estudantes de geografia das várias universidades de São Paulo. Mas 70% era a galera do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Amazonas, o Pará. Aí é que, neste momento, todos os estudantes organizados em alguma organização de esquerda se mobilizou porque virou uma tarefa política de fazer a mudança política da AGB. A pressão estudantil por mudança da reforma estatutária não foi uma coisa do acaso. Muito do ambiente do encontro da AGB, lá de Fortaleza, correu por conta do acaso, do inesperado. Quase tudo aconteceu inesperadamente. Não a convocação para uma reforma estatutária. A consciência, né, coletiva que ali propôs a reforma do estatuto tinha uma ideia do que queria, não exatamente a forma em si, nova, né, do que se queria de integridade, né, de prática, né, de processo de debate de mudança e assim sucessivamente, mas sabia-se o que se queria. Isso também acaba acontecendo no ambiente da reunião estudantil, do congresso da UPERJ. Não somente estudantes fizeram toda uma formulação tático-estratégica da intervenção, como vamos intervir, né, e vamos intervir desse jeito, querendo o quê? Então vamos querer exatamente como consequência, efeito final de tudo, né, exatamente isso aqui. Uma entidade com esse perfil, com essas características, tal, mas também aí dentro das discussões de desdobramentos, que o Congresso da UPERJ acabou se tornando uma discussão de desdobramentos, né, de para onde vai a geografia brasileira, para onde vai a AGB, para onde vão os centros acadêmicos de geografia, né, CIAs e IDIAs, para onde vai a UPERJ, tudo isso, né, debateu-se. Quando é que a gente vai fazer em nível nacional, não como uma carona de um congresso de estudantes, algo correspondente de um encontro estudantil em nível nacional, né? Aí então o espanto dos velhos quadros da AGB, dirigentes da AGB, se tornou mais do que isso, uma constatação de uma enorme fragilidade política e da impossibilidade deles continuarem a ter o controle da AGB. Mas a presença estudantil foi tão forte, exigindo o direito de voz e voto e de participação no debate, né, da proposta,
que apareceram duas propostas de reforma estatutária. Uma a esquerda apresentou, outra a direita apresentou. A pressão do movimento estudantil para que se antes decidisse qual das duas propostas, né, se tomaria como base de referência para o debate da reforma, né, foi tão forte que a diretoria teve que pedir um momento, suspendeu a Assembleia, né, para ela se reunir à parte, para decidir que saída poderia encontrar. Da mesma forma que tinha gente querendo mudar, tinha gente querendo não mudar. Da mesma forma que tinha gente querendo mudar de um jeito, tinha gente querendo mudar de outro, né? Então, parece que em 78, havia uma certa tentativa daqueles mais conservadores, sem usar um termo pejorativo de conservadores, né? Mas aqueles que naquele momento resistiam um pouco mais às mudanças, de encontrar uma saída pelo centro. Diante da evidência que a maioria decidia que, de acordo com os artigos, né, das disposições transitórias que sempre tem ao final de todo regulamento e estatuto, né, que em caso, né, de acontecimentos não previstos por estatuto, cabe à maioria da Assembleia a decisão a respeito do que fazer, etc. e tal, com base nesse artigo, né, do estatuto, para que tudo ficasse perfeitinho juridicamente, em decisão de acordo com o estatuto, a maioria decidiu que a maioria estava de acordo que o estudante e todos os demais presentes teriam direito à voz e voto no debate e votação dos artigos do novo estatuto. É a plenária que vai eleger como um todo, em assembleia da plenária de todos os presentes, a nova diretoria. Os estudantes podem participar da diretoria da AGB, para qualquer cargo de diretoria da AGB, inclusive para a presidência da AGB. A presença estudantil era tão forte que, como não houve formação de chapa, no período aprazado para inscrição, não havendo inscritos, o problema foi devolvido à plenária. Aí a plenária se reúne, foi aqui na PUC do Rio de Janeiro, né, um ginásio coberto, que a gente adaptou para a plenária, né, aquele ginásio cheio, uma presença maciça, né, que a partir daí os encontros da AGB deixaram de ser 300 pessoas, 400, né, 2.000 pessoas, e hoje chega a 4.000 pessoas, virou um encontro de massa, efetivamente, né? Então, uma massa presente, numerosíssima, e todo mundo debatendo ali como seria a formação de uma nova chapa. Então, um levanta uma proposta, outro levanta uma proposta, e a proposta que acabou prevalecendo foi o seguinte: vamos indicar nomes. Vamos indicar nomes. Primeiro, uma lista. São 8 membros da diretoria, vamos indicar 8. Eu fui eleito assim. A massa estudantil presente acabou decidindo a nova diretoria, né? E as diretorias sucessivas, muitas delas acabaram se formando desse jeito. Talvez precise corrigir alguns entendimentos históricos, né, de que determinados setores foram expulsos da geografia ou expulsos da AGB porque não compactuavam com aquela forma de se pensar a geografia, né, dessa frente ampla, né, que foi o movimento 78, 79 e início dos anos 80. Né? Talvez precise repensar historicamente como é que se deu isso, porque há de se compreender que o cenário de transformação política de uma entidade, o cenário de transformação intensa de uma universidade, diante de uma transformação absurdamente intensa e necessária, e às vezes muito abrupta da sociedade, tem repercussões. Porque, em alguns momentos, algumas pessoas e alguns grupos, né, de um determinado campo político e acadêmico ficaram, por hora, né, menos em evidência e outros mais em evidência. E a esquerda agora tendo a hegemonia, a esquerda estudantil, a esquerda professores de escola, né, que estiveram presentes muitos, né, professores de universidade, que desde então também fica dissolvida essa coisa do professor universitário,
né? Professor de escola, essas coisas, esses preconceitos com a escola também, tudo isso ficou dissolvido, né? Assim como o preconceito do professor e do aluno, doutor e o apenas graduando foi dissolvido, também esse tipo de coisa foi dissolvido, não é? E a diretoria renuncia.